Se você quer descobrir como parcelar a dívida do seu MEI, fica nesse vídeo que vamos te contar como solicitar seu parcelamento na Receita Federal e te ajudar a resolver todas as possíveis situações que podem aparecer. Oi MEI, eu sou a Kálita Caetano, contadora, e esse é o canal Mais MEI. Mas para a Receita Federal não existe essa história de eu não fiz nenhuma emissão de nota fiscal esse mês, não estou usando meu CNPJ, eu já baixei meu MEI antigo, já abri um outro, então com isso as minhas dívidas antigas elas foram canceladas. Não entra nessa, porque uma coisa muito importante que você precisa ficar atento é que ainda que o regime do MEI ele seja mais simplificado, você precisa ficar de olho nas suas obrigações, porque uma das vantagens ao se tornar MEI é a redução da carga tributária e a unificação dos impostos que são pagos nessa guia DAS. O problema é que quando você deixa de pagar esses boletos, eles vão aí se acumulando e vai virando uma bola de neve, o que possivelmente pode ser o seu caso. Quando há atrasos ou não cumprimento dessas obrigações, o MEI ele pode se tornar um devedor da Receita Federal. Quando você fica com as suas obrigações pendentes com a Receita Federal, você perde uma série de benefícios. Dentre eles, os benefícios do INSS, como por exemplo, auxílio-doença, salário-maternidade e até aposentadoria. Além disso, você pode ficar com o CNPJ inapto ou cancelado. E com isso, você fica impedido de emitir notas fiscais, realizar operações comerciais e pode até ficar sem conseguir movimentar conta bancária no nome da sua empresa. E mesmo que seu CNPJ esteja baixado, você passa a ser inscrito na dívida ativa da União. E essa dívida ela vai passar para o seu CPF. Desde o ano passado, a Receita Federal ela iniciou aí um processo para encaminhar os débitos não regularizados para inscrição em dívida ativa. Mas é possível regularizar esses débitos através do parcelamento do MEI. Porém, você só consegue parcelar pelo Simples Nacional enquanto esses débitos eles não forem enviados para a inscrição em dívida ativa da União. Após o envio, o parcelamento ele deve ser solicitado junto à PGFN, mas isso já é assunto aí para um outro vídeo e a gente fala sobre isso depois. Então presta atenção nessa informação. Somente serão parcelados débitos já vencidos e declarados por meio da DASEN na data do pedido do parcelamento. Isso quer dizer que a Receita ela não emite parcelamento quando há declaração anual em atraso, ou seja, a gente está falando da DASEN. Então, se você quer realizar o parcelamento de DAS de todos os anos em aberto, é preciso que você realize também a declaração anual do faturamento de DASEN de todos os anos em que você deseja incluir esses débitos. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Você possui declarações pendentes de envio de 2017 a 2021. Caso você tenha transmitido somente a DASEN de 2017, só vai entrar no parcelamento os débitos do ano de 2017. Então vai ficar de fora do parcelamento de 2018 a 2021. Então se você deseja, a gente recomenda que você entregue todas as suas declarações pendentes para incluir todos os débitos. Essa negociação ela envolve toda a dívida, então ela vai ser atualizada aí com juros e multas até a data do pagamento da entrada. Quando você solicita esse parcelamento, é gerado um recibo com todas as informações do seu parcelamento e junto desse recibo tem uma guia de pagamento DAS referente à primeira parcela. E nesse vídeo eu vou te mostrar na prática tudo isso que eu tô te falando aqui. A aprovação do pedido do parcelamento ele vai depender do pagamento dessa parcela. E se essa primeira parcela não for paga até a data do vencimento, o pedido de parcelamento ele não vai ter efeito, ou seja, ele vai ser cancelado e os débitos eles poderão ser enviados para inscrição em dívida ativa da União. Presta bem atenção nessa afirmativa. Kálita, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa primeira parcela agora, eu achei que ela ficou muito cara, eu não consigo pagar agora. Será que eu posso desistir do parcelamento e solicitar de novo ainda esse ano? O parcelamento ele é feito de forma automática e ele não permite que o MEI escolha o número de parcelas e nem o valor. Então ele sempre calcula o número máximo de parcelas e ele sempre vai obedecer o valor mínimo, que é de R$50 por parcela. Então, nesse caso, se você solicitou o parcelamento e você não teve o dinheiro ou você esqueceu de pagar essa primeira parcela até o vencimento, então você não precisa se preocupar, porque um novo parcelamento ele pode ser solicitado 3 dias após essa data, porque antes do pagamento da primeira parcela, o pagamento ele não é considerado válido. Então, por essa razão, é possível a desistência e que você solicite um novo parcelamento dentro do mesmo ano, porque ele só vai ser considerado sem efeito. Mas se caso você tenha solicitado um parcelamento e pago a primeira parcela, ou seja, esse pedido ele foi validado pela Receita Federal e você por algum motivo você clicou em desistir por conta própria do seu parcelamento,
Ou uma outra hipótese que pode ter ocorrido é que a Receita Federal ela rescindiu seu parcelamento que já estava ativo em um outro momento, porque ela constatou que houve ausência de 3 parcelas, que elas podem ser seguidas ou não, então ela vai cancelar o seu parcelamento. Então, nesse caso, você só vai conseguir fazer um novo parcelamento no ano que vem. Estão disponíveis 2 formas de acesso ao parcelamento, que é pelo portal do Simples Nacional e pelo ECAC. Nesse vídeo, a gente vai te ensinar como solicitar dentro do portal do Simples Nacional. É comum que quando você tente solicitar o parcelamento do seu DAS em atraso, ocorra aí algumas inconsistências e você acaba aí desistindo de regularizar esses débitos junto à Receita Federal. E nessa brincadeira, você vai deixando pra lá, mas esse deixar pra lá significa deixar seus débitos ir pra dívida ativa, o que é bem pior. Então, se quando você for logar e você, por acaso, aí você se esqueceu do seu código de acesso, é muito simples você trocar. A gente tem um vídeo aqui no canal ensinando como criar e como trocar seu código caso tenha esquecido. Tem um link aqui na descrição ou você pode clicar no card aqui na tela. Quando você estiver logando, vai aparecer também um campo que vai ser o seguinte: se você tiver declarado o seu imposto de renda de pessoa física, vai ser solicitado o número do seu recibo e caso você não tenha declarado aí nos últimos 2 anos, vai ser solicitado o seu número do título de eleitor. Ah, Kálita, eu declarei, mas eu perdi o meu recibo. Como é que eu faço? Caso você tenha declarado, mas você não possui mais essa documentação, é possível que você consulte pelo portal do ECAC e nele é possível acessar diversas informações, inclusive recuperar o seu recibo de imposto de renda. Aqui no canal a gente também tem um vídeo que ensina como recuperar o recibo de imposto de renda de pessoa física que vai aparecer aqui. Então bora pra prática? Vem aqui, diretor, vamos mostrar pro MEI como que resolve esses débitos. Então a gente vai começar agora pela situação mais comum. Vai aparecer uma seguinte frase: neste momento não existem débitos no sistema de cobrança da Receita Federal. Procure a unidade da Receita Federal da sua jurisdição em caso de divergência. Essa mensagem ela pode aparecer por 3 motivos. Primeiro motivo: os DAS atrasados eles não foram apurados, ou seja, eles não foram gerados. Então, antes de você solicitar o parcelamento, para isso você vai precisar acessar o PGMEI e apurar o DAS. O segundo caso, que na maioria das vezes isso acontece quando existe uma ou mais declaração em atraso. Então, para resolver, é só você transmitir a sua declaração no autofaturamento da ZENE. Como já falamos, somente serão parcelados débitos já vencidos declarados por meio da DASENE na data do pedido de parcelamento, lembra? Isso quer dizer que a Receita Federal ela não emite parcelamento quando há declaração anual em atraso. Parece repetitivo, mas a gente está falando para que você fixe e você sempre faça a DASENE antes de qualquer momento. Então, por isso, para fazer o parcelamento, você precisa fazer a regularização das suas declarações anuais da ZENE-CIMEI primeiro. Então, a gente também tem vídeo ensinando como transmitir sua DASENE. O link também está aqui na descrição do vídeo. Você vai precisar entregar todas as declarações e tentar realizar o parcelamento novamente a partir do dia seguinte. Então, você enviou a DASENE, aguarde um tempinho e só depois no outro dia você faz de novo. A Receita Federal ela pode demorar até 1 dia para atualizar o envio da declaração para então liberar o seu parcelamento. E o terceiro caso é que houve um erro no sistema da Receita Federal na hora que você transmitiu as informações sobre o DAS pendente. Ou pode ser que você tenha acabado aí de transmitir a sua DASENE. Então, se esse for o caso, é só você tentar de novo no dia seguinte que você vai conseguir tranquilamente realizar o seu parcelamento. Um outro exemplo clássico é que você já possui parcelamentos ativos na Receita Federal. Isso significa dizer que você já realizou o parcelamento junto com o Simples Nacional, então agora é só você manter os seus pagamentos em dias para evitar que o seu parcelamento aí seja rescindido. E lembrando que o parcelamento ele vai ser rescindido, ou seja, ele vai ser cancelado quando faltar o pagamento de 3 parcelas. Essas parcelas elas podem ser seguidas ou não. E tem um outro caso, que é atingiu mais de um parcelamento no ano. Então, nesse caso, você teve um parcelamento que foi realizado no ano corrente e por algum motivo aí você desistiu por conta própria ou ele foi rescindido pela Receita Federal porque constatou aí que você ficou 3 parcelas seguidas ou não sem pagar. E caso você opte pela desistência após a validação da primeira parcela, nesse caso, eu sinto muito, mas você não vai poder solicitar um novo parcelamento nesse ano, somente no ano que vem. Lembra que a gente falou que a Receita ela só permite um pedido de parcelamento validado por ano? E por último o contribuinte já possui um pedido de parcelamento aguardando o pagamento da primeira parcela. Isso quer dizer que a Receita Federal ela já identificou o seu pedido de parcelamento e ela está apenas aguardando que o seu parcelamento ele seja validado. E isso ele só vai ocorrer depois que você pagar aquela primeira parcela. Então, já que a gente já identificou todas as possíveis situações aí que pode acontecer, então bora fazer seu parcelamento? Você vai ter que acessar o site do Simples Nacional. Então, caso você não tenha esse código de acesso ou você precisa alterar, é só você clicar no botãozinho clique aqui. Então vai abrir aí uma outra tela e você vai ter que repetir o seu CNPJ,
e o seu CPF. E vai pedir também para você digitar os caracteres da imagem abaixo. Daí é só você clicar em continuar. Daí vai abrir um outro campo, que vai ser o seguinte: se você tiver declarado o seu imposto de renda de pessoa física nos últimos 2 anos, vai ser solicitado aí o seu número do recibo. Mas se você não tiver declarado, é só você inserir o número do seu título de eleitor. Então agora que você já tem o seu código de acesso, é só você preencher o campo, depois você clica em continuar e preenche as informações solicitadas. Daí você vai clicar em pedido de parcelamento. O aplicativo ele questiona se o contribuinte ele deseja parcelar os débitos não exigíveis para fins de contagem de carência para obtenção de benefícios previdenciários. É só você clicar em sim, você salva os arquivos e a primeira guia DAS. Então agora é só você pagar essa primeira guia DAS para validar e continuar pagando as guias do próximo mês. Então esse aqui vai ser o resumo do seu parcelamento. Você consegue ver o valor total consolidado, a quantidade de parcelas e o valor que você vai pagar no seu parcelamento por mês. Então prontinho, agora é só você clicar aqui em imprimir recibo e imprimir a sua DAS e efetuar o pagamento do seu parcelamento para você validar esse processo aí diante da Receita Federal. A partir da segunda parcela, a impressão do seu boleto de parcelamento só pode ser feita apenas a partir do dia 10 de cada mês. E o vencimento ele vai ser sempre por volta do dia 30. E você vai conseguir aí fazer tudo isso dentro do próprio site do Simples Nacional. Sugerimos que você coloque o seu parcelamento em débito automático, mas você só consegue fazer isso depois que a Receita Federal validar o seu pedido. Daí é só você aguardar aí alguns dias para a situação do parcelamento ela ser atualizada para o status de em parcelamento e depois você fazer a opção pelo débito automático. E um outro detalhe muito importante aqui, a Receita Federal ela não permite parcelamento do ano corrente. Por isso, se você já tem boleto do ano de 2022 sem pagar, você não vai conseguir incluir esses débitos no seu parcelamento. Então, por isso, você vai precisar pagar os seus boletos do parcelamento dos anos anteriores e os boletos atuais de 2022. Mas se depois de você assistir esse vídeo, você ainda precisar de ajuda, você não precisa se preocupar, porque a gente está aqui para auxiliar você. Então, se você quiser que o nosso time faça o seu parcelamento, é só você acessar o nosso aplicativo Mais MEI. Você vai lá até a abinha Serviços, clique em Parcelamento de DAS e você deixa que a gente faz isso para você. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, baixar o aplicativo do Mais MEI e se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo.